ideológicas. Pedro Venceslau, traz a apuração para a gente, Pedro, sobre como a vitória do Donald Trump poderia fortalecer o agro no país. Com quem que você conversou, Pedro? Quais são as repercussões? Desculpe. Eu conversei com representantes da indústria do agro brasileiro, que é muito forte no Brasil, nos Estados Unidos também, na relação com a China, e também com representantes da área política do agronegócio, mais especificamente com Pedro Lupion, deputado que é presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, e as leituras convergem, tanto no que pode ser benéfico para o Brasil, quanto para o que pode ser prejudicial. Começando pelo lado bom, copo meio cheio para o agro brasileiro. Vamos lá. A China é hoje a maior exportadora, a maior compradora de grãos do mundo. Então ela compra, por exemplo, 70% de toda a produção de soja do Brasil. A soja brasileira ela é muito valorizada pelos chineses pela sua qualidade e ela é muito usada para ração animal, por exemplo. Já é um número bem expressivo, mas com a expectativa de que haja um tensionamento na relação entre Estados Unidos e China, com novas barreiras para os negócios com a China, então a China deve naturalmente retalhar os Estados Unidos e procurar novos mercados e reforçar aqueles mercados que já são fortes em relação ao país, em relação à China. Então, esse número de 70%, essa porcentagem de compra de soja deve aumentar expressivamente. Além disso, metade da soja americana hoje, para vocês terem uma ideia, metade da soja americana hoje é exportada para a China. Portanto, também os americanos vão ter que procurar outras fontes para comprar a soja, se não for da China, se os produtores internos americanos não derem conta de completar o que o mercado americano exige de demanda de soja. Segundo o Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, então o primeiro efeito vai ser essa abertura ainda maior do mercado asiático para o agro brasileiro. Tem também não só a questão da soja e dos grãos, do milho também, mas também a questão da proteína animal, que o Brasil deve fortalecer, abrir mais ainda espaços no mercado asiático para porco e também para carne e também para frango, né? Agora, o lado negativo, o copo meio vazio dessa vitória de Donald Trump para o agro brasileiro, é na questão do sonho brasileiro de levar para os Estados Unidos aquele etanol produzido aqui, né? Então, com a chegada de Donald Trump e o protecionismo de Donald Trump, deve tornar esse sonho ainda mais distante. Tem outro aspecto que foi bem observado pelo Pedro Lupion, que é a questão do combustível sustentável de aviação, chamado SAF, que nada mais é do que o petróleo sintético. O Brasil inaugurou esse ano a primeira planta, uma planta foi muito celebrada, essa fábrica aqui no Brasil, e pelos ministros, pelo governo brasileiro, em Foz do Iguaçu, e havia uma expectativa muito grande de que os Estados Unidos pudesse se tornar um comprador, um player nesse mercado do combustível sustentável de aviação, mas com a chegada de Donald Trump, essa não é muito a visão política dele. E por fim, com os Estados Unidos saindo da aliança global climática, que é o que deve acontecer numa eventual gestão de Donald Trump, os mercados europeus, sobretudo o mercado europeu, eles devem reduzir um pouco também essa compra de proteínas e também de outros mercados aqui no Brasil, porque eles não cumprem as metas ambientais exigidas, que são muito rígidas no mercado europeu. Então o Brasil também pode acabar se beneficiando. No saldo geral, para finalizar, o agronegócio vê com bons olhos, está otimista com essa vitória de Donald Trump, apesar de alguns pontos aí que podem ser prejudiciais para esse mercado aqui no Brasil.